Hoje a gente vai mergulhar nos princípios de um livro que fala sobre uma arma espiritual super poderosa, o jejum e a oração. A gente vai explorar como essas práticas, segundo o autor Mahesh Chavda, podem simplesmente destravar um nível totalmente novo de poder e de intimidade com Deus. E olha, para a gente entender o peso dessa ideia, vamos começar com uma história real, uma daquelas que é quase inacreditável. Essa frase, ela descreve a situação de um jovem chamado Steve. E o problema dele não era só sério, não. A situação estava piorando, piorando muito, desafiando tudo que a medicina conhecia. Sabe, é aquele cenário onde a esperança, bom, parece que já tinha ido embora há muito tempo. Certo. Então vamos entender isso melhor. Imagina a cena, um hospital infantil lá no Texas. E o Steve? Bom, para os especialistas, ele era um caso perdido. Sem chance. Os tratamentos convencionais não só tinham falhado, como parecia que pioravam ainda mais o problema. Era literalmente um beco sem saída para todo mundo. O quadro era de cortar o coração. O Steve tinha síndrome de Down, mas o que tornava o caso dele tão extremo era uma compulsão, uma vontade incontrolável de se ferir. O rosto dele era uma massa de feridas. E olha que tentaram de tudo. Foram 6 longos meses de terapia de choque elétrico que não levaram a nada. Pelo contrário, só agravaram a condição dele. E aí fica a grande pergunta, né? Se a medicina, se a psicologia, se tudo que era conhecido já tinha falhado, o que fazer? Que tipo de ajuda, que tipo de intervenção poderia alcançar uma alma que estava em tanto sofrimento e trazer uma libertação que já parecia impossível? É exatamente aí nesse ponto de desespero total que a história tem uma virada daquelas. O Mahesh Chavda, o autor do livro, que trabalhava nesse hospital, foi buscar uma resposta na oração, e foi aí que uma estratégia completamente nova apareceu. Uma estratégia, assim, que não estava em nenhum livro de medicina. Depois de clamar muito por uma saída, Chavda conta que ouviu uma instrução. E não era uma sugestão, não. Era uma ordem clara, direta, tirada direto das escrituras, e que era a chave exata para o problema do Steve. E aqui está o pulo do gato. A orientação era essa passagem de Mateus 17:21. A instrução era clara. Para aquele nível de problema, para aquela fortaleza espiritual, uma arma específica era necessária. Não bastava a oração comum. Era preciso combinar a oração com o poder do jejum. Tá, mas o que é o jejum nesse contexto? É só ficar sem comer? Não, é muito mais que isso. O livro define o jejum como uma disciplina espiritual, uma forma de abrir mão do sustento do corpo para mergulhar numa dependência total de Deus e, assim, aguçar a percepção espiritual. E o Chavda obedeceu. Depois de jejuar por 14 dias, ele se sentiu pronto para o confronto. Ele foi até o Steve, orou e ordenou que aquele espírito de autodestruição saísse. O que aconteceu, segundo o relato, foi surreal. Uma libertação dramática, seguida por um cheiro forte de ovos podres e enxofre, e então, pela primeira vez, o Steve conseguiu tocar o próprio rosto sem o impulso de se machucar. Essa história é impressionante e levanta uma pergunta. Mas de onde vem esse princípio? De onde vem essa ideia? O livro aponta para o maior exemplo de todos como a base para essa prática. Agora, olha que interessante a distinção que o livro faz. Antes do seu jejum de 40 dias no deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Isso é como um ponto de partida. Mas, e depois do jejum? Aí ele retorna no poder do Espírito Santo. Essa transição de estar cheio para operar em poder é o ponto central. O jejum é apresentado como o que vira essa chave, o catalisador que destrava um novo nível de autoridade e de poder de ação. Certo. Então, além de quebrar fortalezas espirituais, o que mais essa disciplina pode trazer? O livro explora isso e mostra que os benefícios vão muito, muito além do que se pode imaginar. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, existe uma lista de promessas para quem pratica o tipo de jejum que agrada a Deus. São pelo menos 12 bênçãos bem específicas que acontecem como resultado dessa obediência. Isso mostra de forma brilhante qual é o propósito. Não é sobre sofrimento, de jeito nenhum. É sobre libertação. Promessas como soltar as correntes da injustiça e libertar os oprimidos, isso ecoa exatamente o que aconteceu com Steve. A promessa de que sua cura surgirá rapidamente se manifestou nele de um jeito que todo mundo pôde ver. E a base de tudo foi a certeza de que, ao clamar, o Senhor responderia. Com tudo isso em mente, como a gente deve encarar essa prática hoje?
O livro não termina com uma regra, mas sim com uma perspectiva totalmente nova. A grande sacada é esta: o jejum não é apresentado como um fardo, uma obrigação religiosa para ganhar pontos com Deus. Ele é enquadrado como um convite, sim, um convite para acessar uma dimensão maior de poder, de intimidade e de eficácia na vida espiritual. E assim, a gente termina com uma reflexão. Com base em tudo que a gente viu, desde a libertação inacreditável do Steve até as promessas de Isaías, a pergunta que fica é: qual fortaleza Deus pode estar chamando as pessoas para destruir? Fica a reflexão sobre qual área, qual desafio ou qual fortaleza na vida de alguém, na família ou na comunidade, talvez esteja só esperando essa arma secreta ser usada para finalmente ser vencida.